Olá, meu nome é Fernando Nunes Cavalheiro e eu vou fazer a apresentação do nosso trabalho, intitulado A Redistribuição dos Esforços em um Reservatório de Água devido a recalques nas fundações. Os projetos estruturais geralmente são dimensionados considerando que as fundações sejam indeslocáveis. Contudo, as deformações do solo e, consequentemente, o deslocamento dos apoios ocasionam a redistribuição das cargas na superestrutura. O termo interação solo-estrutura envolve uma área de estudo bem abrangente e pode incluir vários tipos de estruturas, sejam elas prédios, túneis, silos, pontes, dentre outros, e o solo sobre o qual essa estrutura está assentada, sendo definida como um mecanismo de influência recíproca entre o sistema de fundação e a superestrutura. O objetivo desse trabalho é analisar o efeito dessa interação solo-estrutura em um reservatório de água elevado, através de uma análise numérica desta estrutura, que é toda construída em concreto armado, avaliando os esforços dos elementos estruturais em duas situações: considerando os apoios indeslocáveis, que é o que ocorre normalmente em projetos, e após a ocorrência de recalques. Para a modelagem da estrutura, foi considerado um reservatório elevado de 125 metros cúbicos, com 4 metros de altura, 6,3 metros de diâmetro, constituído de laje de fundo e paredes, com 12 e 18 centímetros, respectivamente, uma tampa de 6 centímetros, e o reservatório é suportado por 6 pilares, com seção quadrada de 30 por 30 e uma altura de 12 metros, com uma viga na altura média dos pilares de 20 por 40, conforme está na figura da direita. O reservatório tem os carregamentos solicitantes de peso próprio, dos elementos de concreto armado e o peso da água, e o empuxo gerado pelas paredes. Como o objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos dos recalques em situações estáticas, então foram desconsideradas as cargas acidentais das manutenções e de vento. O modelo tridimensional foi composto por elementos de barra para discretizar o perfil das vigas e das colunas, com 6 graus de liberdades por nó, sendo 3 de translação e 3 de rotação nas direções x, y e z. Para a análise da estrutura, na primeira análise, as reações dos apoios e os esforços nos elementos estruturais foram obtidas considerando os apoios dos pilares engastados no solo, impedindo os deslocamentos em todas as direções. Para a segunda análise, o apoio indeslocável sobre o pilar 1 foi substituído por uma mola com comportamento elástico, linear, enquanto os demais pilares continuaram indeslocáveis. Também, a partir das reações obtidas nos apoios, para as condições dos apoios indeslocáveis, o coeficiente de rigidez da mola foi calculado pela relação entre a reação no apoio e o recalque. Para a condição de apoio, foi realizada uma análise da estrutura e comparada com as magnitudes dessas reações, sendo avaliada a redistribuição das cargas nos pilares, utilizando o coeficiente de redistribuição. Então, foi obtido o resultado, como demonstra a tabela 1. As reações obtidas na análise, considerando os apoios fixos, apresentaram valores iguais para todos os apoios. O resultado era esperado por se tratar de uma estrutura com simetria geométrica e de carregamentos. Conforme diminuiu a rigidez na mola sob o pilar 1, ocorre a redução vertical nesse pilar, podendo ser atribuída a rigidez da superestrutura.
Devido também à simetria da estrutura, é possível verificar que as reações nos apoios 2 e 6 são iguais, assim como nos apoios 3 e 5. Já nos apoios 2 e 6 sofreram um acréscimo de carga, conforme ocorre os recalques no apoio 1, por estarem mais próximos. Já nos pilares 3 e 5, verifica-se então a redução dessa carga como consequência de um efeito de alavanca. Para o pilar 4, é possível também verificar uma pequena variação nessas reações. O coeficiente de redistribuição das cargas, conforme apresentado na tabela 2, é possível verificar os valores negativos e os valores de acréscimo positivos. Para o coeficiente da mola K1, verifica-se um alívio de 52% na carga axial do pilar 1, e esse efeito não é tão relevante quando o acréscimo da carga e o que ela pode acarretar ou gerar os danos estruturais. Apesar desse coeficiente da mola ser definido a partir de uma distorção angular pequena, ela depende muito de um fator de segurança adotado pelo projetista, que pode ocorrer falhas estruturais com essa magnitude de acréscimo, né? Quando os recalques ocorrem com maior magnitude, como nos casos do coeficiente apresentados pela mola K2 e K3, é possível verificar que o pilar 2 e o pilar 6 sofrem acréscimo de 50 e 72,8, respectivamente. Bom, como conclusão, é possível verificar que com a análise de um reservatório de concreto armado submetido a recalque e um dos apoios, verifica-se a importância de se considerar essa interação solo-estrutura. A análise da estrutura em apoios elásticos é possível revelar a redistribuição das cargas, indicando uma significativa transferência de carga, sobrecarregamento dos pilares mais próximos e reduzindo a carga dos pilares mais afastados. Então, recomenda-se a adoção desta análise de interação solo-estrutura nas rotinas usuais de projeto, pois essa consideração pode reduzir patologias ocasionadas por recalques em fundações. Muito obrigado.